Meus amigos, esse é o terceiro vídeo de uma série que eu estou fazendo aí de uma viagem para o Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais. Eu vou chegar até a divisa com a Bahia lá. É, nesse vídeo nós estamos saindo aqui de Gouveia. O Gouveia já ficou um pouco para trás, quer dizer, já estou passando por Gouveia e estamos indo na direção de Diamantina, que é a próxima cidade aí na frente. Nesses vídeos aqui eu costumo conversar, eu ponho a imagem para rodar aqui e costumo conversar, desenvolvo uma conversa aqui em cima do vídeo. Em princípio é um monólogo, porque no momento que eu estou editando aqui, gravando o vídeo, eu estou falando sozinho, com a esperança de que vocês me ouçam. Contudo, nós temos o chat ainda para desenvolvermos essa conversa, né? Eu, em geral, nesses vídeos meus, apenas para dar uma ideia, para situar, né, as pessoas que estiverem assistindo o vídeo. Nesses vídeos eu costumo colocar aqui, conforme eu falei, vou falando em cima. Em geral dedico aos meus amigos, faço uma dedicatória especial a alguém que eu julgue assim, que faz algo nobilitante, algo nobre e tal. Eu cito o nome da pessoa e falo alguma coisa dele. É um jeito meu. E meus amigos, entenda-se como todos os que assistem o vídeo. Inclusive eu aproveito esse momento para agradecer, né, a atenção que eu estou recebendo de vocês, desejar boas-vindas. Tem chegado gente nova aí para assistir, para se inscreverem no canal. Alguns comentam, outros compartilham. Isso tudo é muito salutar, isso tudo é muito importante pro vídeo. Então o que eu faço? Eu tenho essa, né, mantenho essa conversa. Esse momento aqui, ó, só interrompendo um instante, que essa mulher, ela foi fazer uma ultrapassagem dos carros e acabou que ela jogou no acostamento aqui. Aí eu esperei o caminhão passar, olhei se não vinha mais carro aqui atrás, se não tinha perigo, esperei esse passar também, arranquei, tá vendo que ficou meio apertado para não ter perigo. Mas felizmente não aconteceu nada, ela parou lá, eu consegui parar aqui. Na hora que eu percebi, eu já comecei a diminuir. Infelizmente trânsito acontece, pode acontecer isso mesmo, né? A gente tem que ter uma certa precaução e cuidado, agradecer a Deus que não aconteceu nada e seguir em frente. Mas voltando ao assunto, né? Então, depois das dedicatórias, ultimamente eu tenho feito uma dedicatória especial às pessoas que não podem fazer uma viagem dessa, seja por questões de saúde, seja por limitação de idade, por autonomia, né? Não ter autonomia para fazer. E eu costumo explicar que isso tudo é inspirado na minha mãe. Minha mãe, ela é uma pessoa muito religiosa, é uma pessoa simpaticíssima, agradabilíssima, muito boazinha, e não é porque envelheceu, não. Ela é octogenária, meus pais são octogenários, mas minha mãe sempre foi assim, a vida toda, sempre foi. Minha mãe é um doce de pessoa, e ela faz as preces dela exatamente com esse escopo, pedindo a Deus para que Deus intervenha e, né, cuide dessas pessoas. E ela presta assim, ela tem a liturgia, sabe, da palavra, ela tem a forma totalmente ecumênica, sabe? Então ela transforma a prece dela numa solenidade, sabe, em algo solene, algo muito bonito e tudo. Eu, infelizmente, eu não tenho essa capacidade e eu até não tenho peso de consciência, baseado em um outro sábio que eu conheci, que eu tive a oportunidade de conviver, Seu Américo. Seu Américo, uma pessoa maravilhosa, era meu vizinho, que Deus o tenha. Seu Américo costumava dar lições maravilhosas a respeito, né, de filosofia, história, muito conhecimento. E quando eu perguntava por que ele sabia de tanta coisa, ele dizia com a voz já embargada, a voz com alguma dificuldade para falar,
que talvez por ele ter nascido em 1906 e ter vivido em 2 guerras. E um dia a gente falando sobre o catecismo, falando sobre religião, falando sobre a espiritualidade, sobre a alma do homem, uma conversa bastante filosófica, abordando aspectos não só do presente, né, os pretéritos, vamos dizer assim, mas falando até de escatologia. Então e sempre ele tem um cuidado com a exegese para dar um valor axiológico às orientações deles, né? Alguém buzinando lá fora, não sei se está dando para vocês ouvirem, mas tem uma pequena, né? Mas sim, mas aí o seu Américo, ele falou que quando não se soubesse rezar, quando não soubesse orar, quando você não soubesse fazer uma concentração pedindo a Deus né, a intervenção divina na sua vida, bastaria fazer a prece de soldado. Ele conta uma história que o soldado voltou da guerra, era uma cidade interior aqui de Minas, e o soldado volta da guerra, na Segunda Guerra, e aí o soldado foi à igreja, não era um dia de domingo, e o soldado foi fardado à igreja e chegou lá, ficou olhando o Cristo, aquela estátua, a imagem do Cristo lá bem grande, e o soldado ficou de pé assim, e muito engraçado que o seu Américo, ele ia assumir a posição de sentido, né? Aí ele ficava todo assim como, já bem velhinho, né? Um nonagenário, você imagina, aí ele com aquela posição de sentido, levava a mão à testa, assim como se fosse a pala da cobertura dele, do chapéu militar, né? E ele falou, imitando o soldado, e eu tenho horas que eu tenho dúvida se aquele soldado não se trata dele mesmo, viu? Mas eu acho que não, porque ele é muito polido, né? E diz ele que muito educado, muito refinado, e ele falou que o soldado não sabia fazer uma prece, né? Mas no entanto o soldado entra na igreja, vai lá e se apresenta para o Cristo, para a imagem do Cristo, né? E que no final o olho do soldado estava cheio d'água, e o soldado não havia falado nada. Certo momento o soldado grunhe alguma coisa que poderia ser algumas palavras, e faz uma meia volta, rompe marcha, e é um movimento enérgico, isso que significa respeito, né, com quem está ali na frente dele, né? E ele se retira de dentro da igreja. Então a prece do soldado, e o seu Américo explica isso, ele fala que a prece do soldado era uma prece maravilhosa, porque ela era muito genuína, ela estava repleta de sentimentos verdadeiros, sentimentos nobres, inclusive mesmo o soldado não sabendo explicar. E eu compreendi muito bem isso, porque eu tenho um amigo que eu gosto muito, ele chama Francisco Batista de Abreu. Esse senhor, Francisco Batista de Abreu, um dia ele me deu uma lição. Ele é um desembargador, não há mal em falar, né? Ele é uma pessoa muito importante, uma pessoa muito boa, e um dia ele falou comigo, eu gosto muito dele, é meu amigo, eu gosto demais dele, eu tenho esse hábito de enaltecer meus amigos, e não posso me furtar essa oportunidade. Um dia ele explicando como deveria ser o juiz. Ele falou que o juiz tem que ouvir as partes, ele tem que ouvir, aliás, no singular, ouvir a parte, e mesmo que a parte tenha dificuldade de se manifestar, aí sim é que deve agir o juiz. O juiz tem que compreender o que a parte quer dizer da essência, não só pelas palavras, mas observar o corpo, observar a carga emocional que a parte tem, observar um conjunto de comportamentos, né, de manifestações, de gestos, de atitudes que vai formar uma mensagem. Então a mensagem, o juiz tem que ter essa sensibilidade, tem que ter essa percepção para compreender a mensagem. Isso esse senhor, que é meu amigo, eu gosto muito,
eu aprendi, graças a Deus, eu aprendi bastante coisa com ele. Ele é uma pessoa fantástica. Aqui nós estamos passando por Diamantina, vocês estão compreendendo, né? Eu estou vendo as imagens aqui, não falo nada porque, né, acho que é tudo muito autoexplicativo, mas né, eu também gosto de ficar conversando, mas a imagem aqui é Diamantina, para quem não se situou ainda, né? Apesar que demorei demais para falar também, né? Já até passou placa, já passou tudo aí, né? Mas Francisco Batista de Abreu, uma pessoa icônica, uma pessoa fantástica. Eu adquiri quando eu às vezes falo com alguém assim que eu quero, né, demonstrar um respeito solene, sabe? Eu às vezes até na escrita eu costumo terminar as frases dizendo que é da parte do seu menor criado. Essa fala, ela originalmente não é minha, é desse outro professor importante que eu tive na minha vida, Francisco Batista de Abreu, que eu acabo de citar. Um dia ele liga para um amigo e o amigo dele, por mais importante que fosse, não era tão importante quanto ele. E quando ele termina, ele fala que era da parte do seu menor criado. Na verdade, ele deixou uma mensagem para o amigo, e era na época que deixava mensagem na secretária eletrônica. Não havia o WhatsApp, não havia essas redes sociais. E aí essa manifestação dele nesse sentido foi uma escola para mim, porque eu vi que ele fez aquilo de uma forma assim para valorizar a pessoa com quem ele falava. Então, a partir daí, eu, às vezes, em algumas oportunidades, eu plageio nesse sentido, né? Mas sobre a questão de ouvir o que o outro diz, o nexo de casualidade que eu queria trazer tem esse sentido de você esforçar. Então, se nós, seres humanos, se um juiz tem esse tipo de atitude, Deus certamente vai compreender a prece do soldado. E é o que eu estou lhes dizendo sobre as pessoas simples, às vezes fazer esse tipo de manifestação. Entenda-se como pessoas simples aqueles que naquele momento, talvez tomados de emoção, não consigam, né, pela carga emocional, não conseguem fazer a prece com a liturgia e todo o aspecto ecumênico que a gente, em princípio, imagina ser necessário. E dentre as pessoas simples, eu me incluo. Nesse sentido, eu acho que eu me sinto honrado em ser o pouco que eu sou, vamos dizer assim. Mas, aliás, por ser tão pouco, acho que fica melhor, né? Mas sobre a gente, às vezes, há momentos que a gente, um hiato na fala, às vezes nos catapulta a outros assuntos, sabe? Por ter falado do seu Américo, ter falado do Dr. Francisco, eu acabei me lembrando de uma interação entre professor e aluno, numa história belíssima, uma história filosófica que eu conheço e que talvez eu contando aqui, pode ser que se tiver alguém mais velho, assim, com a minha idade aproximadamente, talvez vai se lembrar, vai saber de quem eu estou falando. Um aluno chamado Kwai Shen-Ken, ele, numa interação com um professor, era um templo budista, o professor dele chamado Kan, e eles conversando, ele chega da aula, ele estudava na vila, havia uma vila, então eles tinham as atividades dele no templo e tinha uma outra região lá, tipo um anexo do templo, e no caminho ele foi espancado e chegou com o olho roxo. Aí o mestre viu e perguntou para ele o que aconteceu. E ele responde que os seus inimigos o teriam espancado. E aí o mestre fala com ele, ué, e por que você não ficou invisível? Aí ele conta o contexto, mas o mestre fala isso. Aí ele fala para o mestre, quer dizer que devo me tornar invisível? E aí o mestre responde, somente para os homens que não sabem ver.
Aí ele fala, mas todos os homens sabem ver, mestre. Aí o mestre fala com ele, você vê tão bem quanto o mestre Po, que era cego? Aí o mestre, aí ele pensa, e ele lembra das interações que ele havia tido com o mestre Po, que ele tinha frequentemente, e esse mestre, apesar de cego, é quem lhe ensinava a lutar. Aí a resposta é não, claro, ele não via tão bem quanto o mestre cego. Aí ele fala, pois é, então você tem que aprender a se tornar invisível. Aí ele fala, mas como pode ser isso? Aí o mestre Khan fala com ele, olha, num campo de papoula, seja uma papoula, numa multidão de importância, seja sem importância. Aí fala, num aposento vazio, seja um canto deserto. Aí ele fica refletindo sobre aquilo. Aí o mestre fala, que se ele agisse dessa forma, ele ia aprender muitas coisas, e o mestre ainda complementa e fala, aquele que sabe viver não vai temer a morte. Aí ele fica refletindo, pensando, ele fala, o que sabe viver caminhará para o tigre, para o rinoceronte ou para a batalha sem conhecer o medo, porque nele o tigre não achará lugar para cravar as suas garras, o rinoceronte não achará lugar para cravar o seu chifre, e as armas não o tocarão. Aí ele faz várias reflexões aqui, ele fica conjecturando os ensinamentos do mestre, né? E de fato é verdade, nós temos na sociedade vários exemplos disso. Por exemplo, nós temos o cidadão invisível, aí nós temos vários, infelizmente, na nossa sociedade tem muito cidadão invisível. Aqueles que o Estado não enxerga, a sociedade não enxerga, seja por opção dele ou por fracasso mesmo, né? Às vezes está lá o morador de rua caído lá num canto, né? Existem outros casos, existe a questão dos drogaditos, né? Que também é um caso preocupante e foge até um pouco desse contexto que eu estou tentando mostrar aqui, mas por outro lado, de repente pode ser até aplicada a mesma forma de compreender, né? Olha que lugar alto, né? Aí depois de Diamantina, né? Bem alto essa região aí, né? Aí nós estamos na direção de Couto Magalhães, né? Aí acho que ainda é Diamantina, né? Mas daqui a pouco sai fora de Diamantina. Mas então eu falava sobre os invisíveis, né? A invisibilidade social. Então tem casos assim que precisa realmente a gente às vezes fazer uma reflexão, pensar na pessoa que entrou em dificuldade, que é claro que tem o sem vergonha também, né? Aliás, para falar a verdade, tem bastante, né? Mas eu não posso entrar nesse assunto aqui não, né? Mas sobre essas questões, eu às vezes, né, até perdi um pouco da tal né, liturgia aqui que eu tá tentando manter, é por isso que eu não tenho, tá vendo? Eu falo de maneira não só empírica, mas muito coloquial. Mas eu falo com honestidade também, sabe? Eu não fico mascarando as coisas, falo de uma forma natural, espontânea. É claro, todos nós temos filtro, mas tem algumas conotações que elas são tão verdadeiras que elas independem de nós filtrarmos ou não. Né? Às vezes a gente, mesmo falando por metáfora, a gente vai ser compreendido completamente. Mas o que eu quero enfatizar é que, né, novamente, agora eu desejo ser catapultado para outro assunto, né? Mas só para, né, dar uma contextualizada e fazer fluir, eu quero dizer o seguinte, que certas avaliações que nós fazemos de nossas vidas, elas precisam serem preenchidas com otimismo, com esperança, com fé, e muitas vezes nas nossas orações, tanto nas orações que são, né, formas de manifestação, na oração, né, numa crônica, ou
num diálogo, tanto as orações ecumênicas, as orações, né, litúrgicas, né, elas todas têm um objetivo de nos conectar, essa palavra nem sei se é mais apropriada, mas de nos dar uma sintonia com o divino, com a espiritualidade, com nos aproximar de Deus. Então, todas as vezes que nós concentramos o juízo, baixamos a cabeça, fazemos uma reflexão sobre nós ou sobre o próximo, sobre o que nós podemos representar na vida das demais pessoas, sempre com muita humildade, com muito cuidado, desejando o bem, fica até, parece que até as pessoas que né, aparecem para que nós estendemos as nossas mãos, elas são bem selecionadas, elas acaba vindo quem realmente merece, quem realmente está precisando, quem realmente, no final, assim, a gente vai se sentir bem por ajudar uma pessoa que realmente esteja necessitando, e não seja um oportunista ou, né, algum golpista, porque tem demais por aí, algum salafrário, né? A gente tem que, nem sei se pode ficar falando esses termos aqui, né? Mas uma conversa natural também, né? Não é possível. E são conjecturas, né? Ao término aí de Diamantino, ó, volte sempre. Aí daí para frente eu acho que já é Couto Magalhães, né? A próxima cidade, né? Mas sobre esse marco, é bonito, né? Esse marco que passou aí, né? Eu acho bonito eles. Mas sobre a gente fazer essas reflexões, agir dessa forma, parece que as coisas acabam se tornando melhores, não só para os outros, mas para a gente também. Tem até uma expressão, um ditado popular que diz que sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem passa nos outros, né? Que a felicidade é assim, quando você torna uma pessoa feliz, você também acaba se sentindo bem, né? Com fazer o bem pro próximo, né? E isso eu acredito nisso, eu tenho isso na minha vida e me sinto beneficiado com essas oportunidades. E, né, sempre que eu posso, eu procuro ajudar as pessoas para que a vida acaba voltando, né? O seu Américo costumava falar, né? O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se você plantar bondade, né, certamente você tem uma chance maior de colher coisas boas. Agora, quem não planta bondade vai plantar o quê, né? Aí pode ser que a colheita não vai ser das melhores, né? E então a prática do bem, eu acho que é isso, né? O caminho do bem, né? A seara do bem, né? A viver para contemplar o bem-estar que a gente é capaz de causar, né? No próximo, sob múltiplas circunstâncias, diversas circunstâncias, né? Eu acho que é por aí, né? Às vezes eu gosto de falar, né, de alguns pensadores da história, os pré-socráticos, né? Eu gosto de, tem outros, né? Ariosto, conhecido como o distraído amante da paz, o próprio Sócrates mesmo, né? Que infelizmente teve aquele episódio horroroso lá dele tomar cicuta, né? Foi obrigado a tomar, foi obrigado pelos seus acusadores, né? A beber cicuta, né? Fala-se que o Sócrates conviveu com os essênios, né? Parece que ele pertencia à sociedade dos essênios. É interessante que tem uma tese também aí de que o Cristo até os 30 anos, naquele período que ele sumiu, né? Que quando ele é encontrado lá conversando com os sábios, né? Naquele período ele teria convivido com os essênios, né? Tem umas coisas assim que precisa também de mais aprofundar mais, né? Precisa estudar mais, né? Para saber falar a respeito. É matéria inclusive pro chat aqui, né?
apesar de se tratar de um vídeo de estrada, né, de paisagens, mas as nossas conversas aqui, elas têm uma conotação variada e a multiplicidade de assuntos, apesar da multiplicidade de assuntos, mas todas têm essa canalização de energia. Todos os assuntos nossos, o objetivo é levar uma mensagem de esperança, de bem-estar, de alegria, né? E eu até penso que tem certos momentos, conforme eu falei, e está se aproximando um lugar em que isso se acontece. Há instantes aqui na frente, eu paro para fazer um voo, e antes desse voo eu tive tava um sol gostoso, tava sabe, um início de tarde assim muito bom. Aí eu acabo parando ali e faço uma prece maravilhosa, e tinha um ventinho tão gostoso, tão bom, tinha uma luz também, sabe? Eu sentei numas pedras lá, falei, nossa, foi muito bom, viu? Foi muito bom. Foi um momento que eu agradeci a Deus por estar fazendo a viagem, né? Pedindo a Deus para que todos os lugares em que eu chegasse eu pudesse levar algum alento, alguma alegria, e que eu fosse recebido também com paz, com tranquilidade, que as pessoas se sentissem bem com a minha presença e que eu me sentisse bem com a presença de todos. As pedras estão ali na frente, ó. Lá, aqui dá até para ver algumas delas, né? Mas foi um momento muito agradável. Deus é muito bom, né?